que a gente fez? Eu fui muito sincero na campanha. Ó, não tem como... O Estado estava por 3 anos sem conseguir pagar o salário do servidor em dia. O último dia útil você tem que pagar o salário do servidor. O Estado não conseguia pagar. Então ele chegava lá no último dia útil, ó, não tem dinheiro. Vou te pagar daqui a 5 dias, 10 dias, nós vamos pagar todos os servidores R$1.000. Depois mais 5 dias vai pagar mais 2.000. E aí às vezes começou a encostar na folha seguinte. Tinha que estar pagando a folha do mês seguinte e não tinha terminado de pagar a folha do mês anterior. E isso ficou por 5 anos. Quando eu assumi já estava em 3 anos que estava o salário sendo pago dessa forma. E eu falei na campanha, não tem como resolver uma situação dramática nas contas com soluções simpáticas. Vai ser antipático. Pô, tu falou isso na campanha e ganhou? Falei na campanha, pode consultar lá. E aí eu disse, nós vamos ter que discutir carreira dos servidores, vamos ter que discutir previdência para poder ajustar esse Estado. Aí ganhei a eleição. O que eu faço? A primeira coisa, eu chamo deputados, vou na bancada dos deputados, inclusive os de oposição, não esperando que eles fossem me apoiar, me ajudar nas minhas medidas. Mas eu digo o seguinte, olha, eu fui eleito com uma agenda. Tá? Eu falei dessa agenda e eu estou trazendo essa agenda aqui para vocês. Vocês foram eleitos com a agenda de vocês. Não é o deputado A ou B, é uma parte do povo gaúcho que está ali, que pensa de um outro jeito. E eu governo para esse povo também, eu tenho que ouvir. Entendeu? Claro. O que eu acho que está errado na política brasileira é porque está essa coisa do um contra o outro para tentar destruir quem pensa diferente. Eu acho que a gente tem que enfrentar as ideias, a gente tem que enfrentar os problemas e não enfrentar as pessoas. Tem lá uma bancada de oposição em 55 deputados, que hoje no Rio Grande do Sul essa bancada de oposição tem 15 deputados, tá? De oposição declarada assim, ao governo que pensa de outro jeito. Não são 15 deputados, é uma parcela do povo gaúcho que está ali representado, que pensa daquele jeito. E eu preciso entender, ouvir, debater e ganhar com base nos argumentos. E não tentando passar por cima dessas pessoas, tentando destruir eles. Aí o que eu faço? Eu assumo o governo e vou em cada um dos sindicatos. Janeiro, fevereiro de 2019, eu fui lá no sindicato dos professores, na associação dos policiais, no sindicato dos agentes penitenciários, em cada um deles, fui na sede de cada um deles e disse, ó, nós vamos propor para vocês coisas que vocês não vão gostar. Mas eu assumo um compromisso com vocês. Vocês vão saber antes de eu mandar para a Assembleia e vão ter a oportunidade de contestar para mim. Então organizei lá, determinei a minha equipe, ó, vamos bolar os planos, os projetos, tudo mais, e vamos levar para... Aí chegamos no final do ano, organiza numa cartilhazinha para poder... Porque não adianta pegar e mostrar um projeto lá complexo, né? Organiza uma cartilhazinha mostrando o que está na lei, o que a gente quer mudar, como é que vai ficar... E na outra coluna, por quê? Né? Qual é a razão da gente estar propondo aquela alteração? Fizemos uma cartilha, tudo mais. E aí voltei depois lá, sei lá, setembro, outubro de 2019 e chamei cada sindicato e fiz uma apresentação para cada um deles. Assim, tinha dias que eu tinha reunião com 3, 4 sindicatos na colada, assim, um depois do outro apresentando, ó, isso vai ficar assim, isso vai ficar desse jeito e tudo mais. Agora eu estou passando para vocês têm um prazo para me devolverem com as considerações de vocês. Né? Eu sabia que eles não iam gostar, que eles iam protestar. Eles não gostaram. Mas eventualmente vinham contribuições que a gente fez até concessões, entendeu? Vieram contribuições legais sim, mesmo? em alguns casos. Ó, aqui dá para atender o negócio do Vale Alimentação, aquilo que dava para atender sem quebrar a espinha dorsal das reformas que a gente estava fazendo, a gente buscou atender. Então teve um bom diálogo, né? Então acho que a gente é um bom exemplo no Rio Grande do Sul, não apenas do que se fez, mas do como se fez. Entendeu? Sem passar por cima de ninguém, com diálogo, o que não significa convergência em todos os temas, não é? Não ficamos esperando consenso, porque também o diálogo não é um fim em si mesmo, né? Você dialoga, tem que tomar decisão e fazer. Porque senão você fica só discute, legal, discutimos, não chegamos a lugar nenhum. Então você tem que ter diálogo e decisão e faz a coisa acontecer. Cara, o resultado é que o Rio Grande do Sul, eu tenho bastante orgulho do que a gente fez lá, porque eu assumi um governo que em janeiro de 2019 não estava pagando o salário do servidor em dia. Não conseguia pagar os hospitais, estava 3 meses os hospitais sem receber no estado, estavam parando cirurgias, parando procedimentos. Os municípios estavam sem receber por 6 meses os repasses da área da saúde do estado, para financiar programa de UPA, SAMU, entre outras coisas que o estado cofinancia, ele paga junto com o Ministério da Saúde aqueles programas. O estado estava sem pagar. Tinha uma dívida na saúde de 1 bilhão e 100 milhões de reais entre fornecedores de medicamentos, os municípios e os hospitais.
Então o Estado não pagava salário, estava sem pagar fornecedores, não fazia nenhum investimento, as estradas deterioradas, muita dificuldade. Nossa, absurdamente quebrado mesmo, Total. ultimate. Não estou fazendo drama aqui, é só pegar lá ranking da competitividade dos estados, vai ver que o Rio Grande do Sul era o último em solidez fiscal, né, que é o que diz da incapacidade de a receita cobrir a despesa. E, além de tudo, estava com o ICMS aumentado, porque como o Estado estava quebrado, eles aumentaram, né, o ICMS, e eu tive até que pedir prorrogação daquele aumento extraordinário de ICMS, porque me dá tempo para arrumar as coisas para a gente poder promover a redução de imposto. Então, combustível, energia, comunicação com alíquotas majoradas e a alíquota básica do Estado também. A gente fez reformas muito duras, antipáticas, como eu disse. Tinha 10 mil servidores manifestando no dia da votação contra, né, mas a Assembleia encarou, votou, e a gente conseguiu fazer uma redução substancial da despesa com a folha de pagamento. No ano passado, a gente conseguiu reduzir 700 milhões de reais a despesa com a folha. Por mês ou por ano isso? Por ano. Esse ano vai economizar 1 bilhão de reais, no ano que vem 1 bilhão e 300. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Se eu não tivesse feito as reformas, eu teria que achar 3 bilhões de reais entre 2020, 2021 e 2022 para pagar as contas. E esses 3 bilhões iam sair da onde? Iam sair de precarização de serviços, de aumento de impostos ou qualquer coisa assim. Então a gente conseguiu, fazendo essas reformas, economizar isso. O Estado hoje paga suas contas em dia, os hospitais estão em dia. Não só eu não deixei atrasar, como estamos pagando aquelas dívidas deixadas em governos anteriores, vamos quitar essas dívidas todas, esse 1 bilhão e 100. E a gente está anunciando um programa amplo de investimentos no Estado que em todos os setores é histórico. Só para dar um exemplo, estradas, o Estado conseguia botar 130 milhões por ano, a gente está botando 1 bilhão e 300 milhões de reais agora para recuperar as estradas do Estado. A saúde também, o maior investimento dos últimos 20 anos em reformas de hospitais e tal. E ainda estamos reduzindo o imposto, quer dizer, aquela alíquota majorada de ICMS no combustível, na energia e na comunicação, já em alguns, na alíquota básica já caiu uma parte esse ano, vai cair no ano que vem. No ano que vem todas as alíquotas voltam aos patamares anteriores, sem que o Estado quebre, né? Porque a gente conseguiu ajustar a nossa despesa. Isso é bom, porque é difícil um cara querer baixar imposto, né, mano? E quando baixa, fica difícil pro cara querer subir também depois, né? Mas assim, você tem que conquistar isso, né? Você tem que, não é assim, ó, vou lá baixar o imposto. Bom, e aí quebra, não paga as contas, é pior. Então você tem que fazer reforma, acertar e tal. É o que eu penso que o Brasil também tem que fazer, entendeu?